Sempre me perguntei por que aceitei este trabalho. Não era pelos motivos óbvios, como o dinheiro, porque isso nunca foi abundante. Talvez tenha sido pela paz que pensei que encontraria no silêncio absoluto da noite. No fundo, creio que buscava algo mais sombrio, uma conexão com o desconhecido, algo que nem eu mesmo conseguia explicar. Nunca fui homem de muitas palavras ou de grandes ambições. A vida simples sempre me bastou. Mas, de uns tempos pra cá, algo no ar tem me incomodado. É como se o cemitério tivesse mudado, e não era para melhor. À primeira vista, a ideia de trabalhar cercado de mortos parece até tranquila. Afinal, os mortos não falam, não se movem e não te causam problemas. Ou pelo menos, era nisso que eu acreditava. Quando me chamaram para ser coveiro, eu pensei que seria um trabalho fácil. Nada mais do que cavar, enterrar, fechar a cova e voltar para casa. Mas, com o passar dos meses, comecei a perceber que o cemitério é mais do que um monte de terra e pedras. Há uma energia diferente aqui, algo que não se vê, mas se sente. Uma espécie de peso no ar, uma presença que de vez em quando parece estar me observando. Ontem à noite foi a primeira vez que realmente notei. O vento, que sempre cortava o silêncio com seu assobio frio, estava ausente. Nem um único galho de árvore se movia. O ar estava parado, pesado. Um silêncio tão profundo que meus próprios passos pareciam ecos ensurdecedores na noite. Comecei a sentir que o chão sob meus pés vibrava levemente, como se algo estivesse lá embaixo, tentando emergir. Eu sei o que estão pensando. É só a sua imaginação. Você trabalha sozinho à noite, qualquer um ficaria paranoico. Mas acreditem, eu conheço esse lugar melhor do que qualquer um. Algo mudou. E não estou falando de uma mudança sutil. Não. É como se o cemitério tivesse acordado de um sono profundo e agora estivesse atento a cada um dos meus movimentos. Quando você trabalha em um cemitério, acaba criando uma espécie de relação com os mortos. Você aprende os nomes, as datas gravadas nas lápides, os detalhes de cada enterro. Não é apenas um trabalho físico. Há uma parte mental, emocional. O peso das almas que aqui descansam, ou pelo menos deveriam descansar, se acumula sobre seus ombros. Às vezes, me pego imaginando quem eram essas pessoas antes de serem reduzidas a nomes gravados em pedra. Como eram suas vidas, seus medos e, mais importante, por que alguns deles parecem incapazes de ficar quietos? Ontem à noite, antes de eu deixar o cemitério, olhei para o horizonte. O céu estava sem estrelas, coberto por uma espessa camada de nuvens. A lua, que costuma ser minha única companhia nesses turnos solitários, estava escondida. O que me deixou mais nervoso foi o silêncio. Mesmo nas noites mais calmas, sempre há algum tipo de som. Um corvo no alto, o vento nas árvores, o farfalhar das folhas. Mas não ontem. Era como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração, esperando algo acontecer. E então, eu ouvi. Era um som sutil, quase imperceptível no início. Uma espécie de sussurro que parecia vir debaixo da terra. Parei, olhei ao redor, tentando identificar de onde vinha, mas parecia estar por toda parte e em nenhum lugar ao mesmo tempo. Um arrepio subiu pela minha espinha, e eu senti algo que não sentia há anos. Medo. Não o medo simples de quem está sozinho na escuridão, mas um medo mais profundo, primitivo. Aquele tipo de medo que você sente nas entranhas, que te diz para correr, mesmo que você não saiba exatamente do que. Mas eu não corri. Não podia correr. Isso faz parte do trabalho, afinal. Enfrentar o desconhecido, lidar com o que quer que venha à tona, mesmo que isso signifique enfrentar os mortos que se recusam a descansar. Agora estou aqui novamente, sozinho como sempre, mas sei, lá no fundo, que esta noite será diferente. As sombras parecem mais densas, o ar mais pesado, e aquele sussurro, tenho certeza que o ouvirei de novo. A única pergunta é: estou preparado para o que ele vai me dizer? Hoje me pediram para abrir uma nova cova. Era o enterro de uma senhora idosa, daquelas que ninguém conhece bem. Dizem que não tinha família, ninguém para chorar por ela. Era um trabalho rotineiro, nada fora do normal.
Peguei minhas ferramentas e fui até o local designado. A neblina era mais densa do que de costume, mas isso não me incomodou. Já me acostumei com as noites pesadas neste cemitério. O silêncio era absoluto, exceto pelo som da pá cortando a terra macia. Conforme eu cavava, comecei a ouvir um som estranho. No início, era tão fraco que mal percebi. Talvez fosse o barulho da minha própria respiração pesada ou o eco das batidas do meu coração. Mas, conforme me afundava mais no buraco, o som ficou mais claro. Era uma batida, lenta e ritmada, vinda de algum lugar abaixo de mim. Parei por um momento, tentando entender de onde vinha. Não era possível que fosse algo ali. Isso não fazia sentido. Tentei ignorar, concentrando-me no trabalho, mas o som persistia. Não aguentei e comecei a me lembrar do enterro do dia anterior. Um homem jovem, talvez com seus 30 e poucos anos, que morreu em um acidente de carro. Lembro-me de ter cavado aquela cova e de como o solo parecia mais pesado naquela parte do cemitério. Enterrei o corpo, coloquei a lápide e voltei à minha rotina. Mas agora, ali parado no meio do silêncio absoluto, com aquela batida vinda debaixo da terra, uma sensação de desconforto começou a crescer dentro de mim. Era como se algo estivesse lá embaixo, vivo. A cada nova pá de terra retirada, a batida parecia mais próxima. Tentei afastar meus pensamentos, dizendo a mim mesmo que era apenas minha mente pregando peças. Afinal, era impossível que algo estivesse batendo dentro de um caixão enterrado. Não é? O cemitério tem uma maneira estranha de mexer com você, de fazer sua cabeça correr para lugares sombrios. A batida se tornou mais intensa, quase como se estivesse tentando me chamar. Não era minha imaginação. Eu sabia que o som estava lá, mas mesmo assim, continuei cavando. Que outra escolha eu tinha? Finalmente, a cova estava pronta. O som havia cessado, ou pelo menos eu não conseguia mais ouvi-lo com clareza. Talvez tenha sido o vento ou algum animal escavando perto dali. Essa foi a explicação lógica que tentei me dar. Mas quando olhei para o buraco recém-cavado, algo dentro de mim sabia que havia mais do que apenas terra e ossos abaixo da superfície. Certa vez, fui chamado para desenterrar um corpo. Não era algo comum, mas as circunstâncias exigiam. Disseram que o corpo precisava ser movido para outro local, algo relacionado a disputas familiares. Não me importei com os detalhes. Meu trabalho era simples: cavar, abrir o caixão e preparar o corpo para o traslado. Lembro-me de que a noite estava densa, a neblina cobrindo tudo ao redor como um manto pesado. A pá cortava a terra com facilidade e, após algumas horas, lá estava o caixão. Eu já tinha desenterrado corpos antes, mas algo naquele momento parecia diferente. A madeira do caixão estava intacta, exceto por algumas marcas de podridão. Abri a tampa, e o que senti em seguida é algo que nunca esquecerei. O cheiro. Não era apenas o odor comum da morte, do corpo em decomposição. Não, aquilo era diferente. Era como se a própria carne estivesse tentando resistir ao processo natural, como se algo dentro daquele corpo se recusasse a apodrecer. Um fedor sufocante, uma mistura de podridão e vida. Vida onde não deveria haver. Dei um passo para trás, com náusea. O cheiro parecia grudar nas minhas narinas, penetrar minha pele. Não era o cheiro de um cadáver normal, isso eu sabia. O ar ao redor ficou mais pesado, como se algo estivesse pairando sobre mim, me observando. Olhei para o corpo ali deitado, o rosto inchado e irreconhecível, mas por um breve instante, juro que vi seus lábios se mexerem. Não era possível, pensei. Meus olhos deviam estar pregando peças por causa do cansaço. Mesmo assim, fechei o caixão o mais rápido que pude e voltei à superfície, lutando para me afastar daquele cheiro que parecia me seguir. Depois daquela noite, eu não contei a ninguém o que aconteceu. Nem os detalhes, nem o que senti. Preferi guardar para mim, como se pudesse esquecer com o tempo. Mas de vez em quando, sinto aquele cheiro de novo. Um odor que não pertence a este mundo, que parece surgir do nada e desaparecer tão rápido quanto veio. Esta noite, ao caminhar entre as lápides, senti o mesmo cheiro. A diferença é que dessa vez não há nenhum túmulo aberto por perto.
A sensação de desconforto voltou com força. Olhei ao redor, tentando identificar de onde vinha, mas o cheiro parecia estar por toda parte, como se o próprio cemitério estivesse exalando aquele odor pútrido, aquele sinal inconfundível de que a morte não está completamente morta. A neblina estava mais espessa do que nunca, cobrindo cada lápide como uma cortina fantasmagórica. O silêncio do cemitério se intensificava, quase como se o próprio ar estivesse hesitando em se mover. Tudo parecia estático, congelado no tempo. Eu caminhava lentamente de volta ao galpão de ferramentas, tentando afastar os pensamentos perturbadores da noite. Mas algo me fez parar no meio do caminho. Entre a neblina, vi uma figura. Fiquei imóvel, observando. Não era incomum que no jogo de luz e sombra eu imaginasse formas onde não havia nada, mas isso era diferente. A figura era alta, magra, quase translúcida, e estava parada ao lado de uma lápide antiga, de frente para mim. A neblina a envolvia, fazendo parecer que ela flutuava ali, sem tocar o chão. Eu podia jurar que a figura me observava, embora não conseguisse ver o rosto com clareza. O instinto me dizia para dar meia volta e seguir meu caminho, mas algo me prendeu no lugar. Não era medo, era curiosidade, misturada com uma sensação de que eu precisava saber o que ou quem era aquilo. Meus pés começaram a se mover sozinhos, aproximando-se lentamente da figura. A lanterna em minha mão tremia, lançando feixes de luz vacilantes na direção da sombra. Cada passo parecia mais difícil que o anterior, como se o chão estivesse sugando minha energia. Meus sentidos gritavam que havia algo errado, mas ao mesmo tempo, eu não conseguia parar. Quando cheguei perto o suficiente, o contorno da figura ficou mais nítido. Parecia vestir um manto escuro, que se confundia com a névoa, tornando-a quase parte do ambiente. O rosto, no entanto, continuava oculto nas sombras, como se a própria escuridão o protegesse. E então, em um piscar de olhos, a figura desapareceu. Simplesmente sumiu, como se nunca tivesse estado lá. Olhei ao redor, confuso. A névoa continuava densa, mas não havia mais ninguém ali. Tudo o que restava era o silêncio e uma sensação de vazio profundo, como se algo tivesse sido arrancado de mim. Eu sabia que não estava imaginando. Eu vi aquela figura, senti sua presença, algo além do simples jogo de luz e sombra. Era como se o cemitério estivesse tentando me dizer alguma coisa, mas não consegui decifrar o que era. As lápides ao meu redor, imóveis e solenes, pareciam estar testemunhando algo que eu ainda não conseguia entender. E a névoa parecia mais viva do que nunca, como se estivesse esperando o próximo movimento. A única coisa que eu sabia com certeza era que aquilo que vi não era humano, e a ideia de que talvez eu não fosse o único vivo ali me congelou até os ossos. Após a aparição da figura, algo dentro de mim mudou. A sensação de estar sendo observado não me abandonava, como se olhos invisíveis estivessem sempre atentos aos meus passos. Continuei meu caminho, lutando contra a neblina que parecia se agarrar a mim, tornando cada movimento mais difícil. A noite parecia interminável, e o peso do silêncio era esmagador. A cada passo, eu sentia como se o cemitério estivesse tentando me engolir, puxando-me para um lugar ao qual eu não pertencia. Enquanto me aproximava do mausoléu antigo, o coração começou a acelerar sem motivo aparente. Eu conhecia bem aquele lugar. Era uma construção de pedra, antiga e desgastada pelo tempo, onde os mortos mais antigos do cemitério descansavam. Ninguém mais visitava aquele local, e a maioria das lápides já estava ilegível. Contudo, algo me atraía até ali naquela noite. Um instinto, ou talvez uma força que eu não conseguia resistir. Algo me chamava. Ao chegar perto, ouvi um som. No começo, achei que fosse o vento finalmente rompendo o silêncio, mas era diferente. Não era um assobio ou o farfalhar de folhas. Era um sussurro, suave, quase como uma prece murmurada. Meus pés pararam e fiquei ali, estático, tentando entender de onde vinha. O som parecia sair de dentro do mausoléu, atravessando as paredes de pedra fria como um eco vindo das profundezas. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu sabia que não deveria entrar,
mas a curiosidade, ou talvez o medo disfarçado de coragem, me empurrou para a porta enferrujada. Com as mãos trêmulas, empurrei a pesada porta de metal, que se abriu com um rangido ensurdecedor. A escuridão do interior era absoluta, e mesmo com a lanterna, mal conseguia enxergar um palmo à frente. Dei alguns passos hesitantes para dentro, sentindo o ar gelado me envolver como um abraço do próprio submundo. Aquele sussurro estava mais alto agora, mais claro. Não era o vento, não era a minha imaginação. Eram vozes, vozes que não deveriam estar ali. Elas pareciam estar chamando por mim, mas numa língua que eu não conseguia entender. Algo antigo, esquecido pelo tempo. Minhas mãos suavam e a lanterna tremia ainda mais. Dei mais alguns passos, a cada vez mais certo de que deveria sair dali, mas incapaz de me mover na outra direção. As paredes do mausoléu pareciam fechar-se ao meu redor, e as vozes pareciam vir de todas as direções, preenchendo o espaço com uma melodia macabra. Então, vi algo. Uma sombra, deitada no chão, como se esperasse por mim. Meu sangue gelou. Não havia corpo, não havia ninguém ali. Apenas uma sombra, contorcida, como se fosse a projeção de algo enterrado. De repente, o sussurro cessou. O silêncio voltou a reinar, mas era diferente. Era um silêncio opressivo, sufocante. Dei um passo para trás, e então, uma única voz ecoou pelo mausoléu, clara como o dia. Ajude-nos, ela disse. Um pedido, um comando, eu não sabia dizer. Só sabia que aquilo não era algo deste mundo. Fugi dali o mais rápido que pude, com o som daquela voz ecoando na minha mente. Sabia que a noite ainda não tinha acabado. Quando saí do mausoléu, meu corpo estava coberto de suor frio, e a respiração, ofegante, parecia falhar a cada passo. Mas não parei. Corri pelas trilhas estreitas do cemitério, passando pelas lápides que pareciam me observar com suas inscrições apagadas pelo tempo. Eu precisava me afastar de tudo aquilo, das vozes, das sombras. Mas por mais que tentasse escapar, a sensação de ser perseguido, de estar envolto em algo maligno, só aumentava. Cheguei à minha pequena cabana, onde guardava as ferramentas e descansava entre um trabalho e outro. Mas ao invés de me sentir seguro, um pavor ainda maior se apoderou de mim. A porta estava entreaberta. Ninguém, absolutamente ninguém, deveria estar ali. Entrei devagar, a lanterna tremendo na minha mão, iluminando os cantos escuros do pequeno espaço. Lá dentro, tudo parecia em ordem, exceto por uma coisa. No centro do chão de terra batida, havia uma pá, a mesma que eu havia usado mais cedo, e ao seu lado, um buraco. Um buraco que com certeza não estava ali antes. Aproximei-me, hesitante, tentando entender o que estava acontecendo. O buraco era pequeno, mas profundo, como se alguém, ou algo, estivesse cavando com pressa. E então, lá no fundo, eu vi uma caixa. Era uma caixa de madeira, velha, coberta de terra e musgo. Tudo dentro de mim gritava para que eu deixasse aquilo para trás. Mas algo mais forte, algo incontrolável, me obrigava a descer. Peguei a caixa com as mãos sujas de terra e a coloquei sobre o chão. Parecia pesada, mas a madeira estava tão gasta que cedeu facilmente com um toque. Dentro dela, havia apenas um único objeto, um espelho pequeno, envolto em trapos antigos. Parecia fora de lugar, como se pertencesse a outra era. Quando o segurei, senti um frio intenso atravessar meu corpo. O espelho refletia o ambiente ao meu redor, mas ao olhar com mais atenção, percebi que algo estava errado. A imagem no espelho não era a minha. No reflexo, vi o interior do cemitério, coberto pela neblina densa, exatamente como estava lá fora. Só que no espelho havia algo mais. Entre as lápides, havia a mesma figura que eu tinha visto antes na neblina, agora parada, imóvel, encarando o espelho. Meu coração quase parou. Era como se o espelho estivesse mostrando o que meus olhos não conseguiam ver, como se aquela figura estivesse sempre presente, me seguindo, mas fora do alcance da minha percepção. E então, algo pior aconteceu. A figura no espelho começou a se mover. Lentamente, ela se aproximava do centro da cena,
Aproximava-se de mim. De repente, senti um peso sobre meus ombros, como se mãos invisíveis estivessem se fechando ao redor do meu pescoço. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Era como se o cemitério estivesse tentando me puxar, como se a própria terra quisesse me engolir. O reflexo no espelho estava mais perto, e por um instante, vi claramente o rosto da figura. Era o meu rosto. Num último ato de desespero, joguei o espelho no chão, quebrando-o em pedaços. O som do vidro se estilhaçando ecoou pelo pequeno galpão. O peso nos meus ombros desapareceu, mas a sensação de estar sendo observado continuava. Olhei ao redor, esperando que algo surgisse das sombras. Mas nada aconteceu. A cabana estava vazia, apenas eu e o chão de terra revirado. Saí dali imediatamente, sem olhar para trás. Sabia que aquela noite nunca mais me deixaria. Eu fui até onde nunca deveria ter ido, e agora, algo deste cemitério estava comigo. Algo que não pertencia a este mundo. Algo que não estava disposto a me deixar ir. E enquanto caminho pelos corredores frios e solitários do cemitério, ainda sinto o peso daqueles olhos invisíveis, sempre observando, sempre esperando. Afinal, uma vez que você se conecta com o que está enterrado sob a terra, nunca está realmente sozinho.